Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Prazer, me chamo Murilo, sou especialista de investimentos aqui na XP e está começando mais um De Frente com o Gestor. E hoje estou vendo aqui que nós estamos com um time completo. Hoje temos o prazer de receber aqui três grandes figuras ilustres do mercado financeiro: Marcelo Siniscalchi, Marcelo Fátio e Pedro Bragança, da Asset One. Olá, pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos. Vocês podem aí tirar no par ou ímpar para quem começa se apresentando. Queríamos muito saber de vocês, trajetória. O tempo é de vocês, live informal, o pessoal já está nos assistindo aqui, fiquem à vontade. Legal, tudo bem, Murilo? Obrigado aí, Marcelo Fátio aqui falando. Tudo bem, você está bem? Graças a Deus, tudo bem. Tá bom, obrigado aí pela oportunidade, prazer grande conversar com vocês aqui. Estamos, acho que começando aí essa parceria com a XP e experiência incrível aqui do nosso lado, o trabalho que vocês estão fazendo, então muito bacana aí a chance da gente estar falando aqui. Legal, Murilo, sou o Siniscalchi, Marcelo Siniscalchi, prazer, muito obrigado pelo tempo de vocês. Deixa eu tentar me apresentar aqui. Eu tenho mais de 24 anos de experiência em Asset Management. Comecei minha carreira no final da década de 90, num banco chamado BBA. Esse banco ele é comprado pelo Itaú em 2002. Eu vou para o Itaú em 2002, monto uma área. Essa área ela começa com 5 bilhões de reais de patrimônio. Um ano e pouquinho depois, a gente já está com 17 bi, muito em função da performance. Com isso, eu recebo o convite para estruturar toda a área de hedge funds e multimercados do Banco Itaú. A visão era que o Brasil ia passar por uma queda estrutural de taxa de juros e o banco precisava de produtos mais sofisticados. Então, até o momento não existia banco de varejo com produtos tão sofisticados e sendo honesto, é muito difícil de achar esse tipo de iniciativa no mundo. Não tem. Esses produtos acabam sendo geridos muito mais pela indústria independente. A gente começa o projeto em 2003, era eu e 2 telefones, né? Eu fui o criador dessa área ali no Itaú. O fundo mais conhecido era o Itaú Red Plus, eu era o principal responsável, né? Fiquei na asset do Itaú, que era uma asset que talvez a maior asset privada do Brasil, né? Algo como 650 bilhões de reais. Fico nessa asset até dezembro do ano passado, quando resolvo sair, acho que sensação de dever cumprido, para montar a Asset One, né? Só foi possível, né, ficar tanto tempo assim no Itaú, até pela própria criação da vaga do Fátio, né? Como eu não queria sair da gestão, gosto muito do que eu faço, e o trabalho de gestor de recursos é um trabalho muito intenso, muito focado. O banco cria a vaga do Marcelo Fátio, e ele divide, na verdade, a asset do Itaú comigo, tocando tudo aquilo que não dizia respeito à gestão de dinheiro, né? Permitindo que eu ficasse focado no dia a dia da gestão. Você pode falar um pouquinho como é que foi, mas a gente ficou quase que 8 anos juntos, né? Dividindo a responsabilidade de uma asset enorme e deu super certo. Com essa sensação de dever cumprido, a gente conversa com o banco, né, e, através de um processo estruturado, a gente sai para montar a Asset One. Excelente. Se o Pedro quiser se apresentar também, fique à vontade, viu, Pedro? Obrigado, Murilo. Bom, sou Pedro Bragança, eu toco a parte de clientes aqui da Asset One. Eu acho que a gente tem feito aí um trabalho super legal junto com vocês, enfim, no mercado, apresentando aqui tanto a estrutura da empresa quanto do fundo A1 Hedge
enfim, a gente tem tido aí um resultado espetacular nesse início de trajetória da empresa. E eu acho que, enfim, a gente vai destacar isso um pouquinho aqui na conversa, mas o fundo, a boa performance que a gente tem aqui, ela vem por conta de um processo muito bem estruturado e uma performance com muita qualidade, seja pela diversificação das classes de ativo que a gente atua, a gente conseguiu performar em todos os meses desde o início, e com uma correlação muito baixa com o mercado. Então, enfim, acho que a gente tem feito um trabalho muito bom aqui dentro da Asset One. E aí, complementando, né, eu acabei não falando, o Marcelo colocou, né, então, a gente fez, né, a carreira, né, o Marcelo quanto eu lá na Itaú Asset, foram aí 20 anos, mais ou menos isso aí de empresa, né, cada um tocando aí com carreiras diferentes, mas complementares, né, e nos últimos anos, dentro dessa estrutura que o Marcelo colocou, e aí a gente toma a decisão de sair para montar a Asset One, né, e trazer e fazer fora, né, tudo aquilo que acho que a gente aprendeu, né, acho que foi uma escola espetacular, e a gente sai com a cabeça de montar fora, né, aqui numa estrutura de asset independente, aquilo que a gente desenhou, construiu e fez durante tanto tempo no Itaú, e muito, né, acho que participar dessa revolução que está acontecendo aqui no mercado de investimentos no Brasil. Na nossa visão, um movimento estrutural veio para ficar, né, não é um voo de galinha, né, como o pessoal fala, e acho que aí vocês da XP têm uma responsabilidade enorme nesse movimento que está acontecendo, né, o processo todo de educação de investidor, né, trazer produtos mais sofisticados para as carteiras dos clientes, e foi isso, e aqui estamos, né, montamos a Asset One, começamos esse trabalho meados do ano passado, né, fazendo com bastante calma, de maneira que a gente começou o fundo, né, o primeiro fundo, a primeira cota no dia 1º de abril deste ano, né, agora em 2020, e no momento que a gente estava absolutamente prontos para começar a estrutura toda montada, começamos no meio da pandemia, né, 1º de abril, o negócio do home office estava começando, e a gente decide manter o cronograma, decide lançar o fundo no dia 1º de abril, fazemos isso com recursos próprios, né, até para ter mais segurança se iria funcionar, não iria funcionar. Acho que funcionou, com convicção foi a decisão acertada, né, acho que os resultados estão aí, mostram isso. Funcionou super bem, foi super bacana, a parte de infraestrutura, a parte de tecnologia, a interação entre as pessoas e obviamente, começar o fundo com o pé direito é bom, né? Acho que faz diferença e a gente começou, né? Começou com o pé direito e agora começando aí o trabalho, essa parceria com vocês para trabalhar, poder mostrar o produto, poder mostrar a empresa e, obviamente, ter os clientes da XP conosco participando aí desse projeto, que acho que não é mais projeto, né? Acho que ele ganhou corpo, está na mesa e acho que é uma realidade. Excelente. Pessoal, vocês que estão entrando agora, já vi bastante gente já mandando boa noite. O José, boa noite, Murilo. Fiquei feliz que você apareceu aqui, José. O Yuri também, boa noite. O pessoal já está mandando as perguntas. Pessoal, só para dar uma introdução para vocês, para quem chegou agora, estamos fazendo uma entrevista no programa De Frente com o Gestor, com o time da Asset One. E vamos começar, então, pelas perguntas, até para começar de uma maneira bem didática e também do começo, como vocês podem explicar o funcionamento de um fundo macro, dado que é uma casa que tem um fundo, né, de gestão macro. Gostaria que aí vocês veem que vocês preferem, quem pode responder essa pergunta, o funcionamento do fundo macro de vocês. Bom, eu vou começar aqui e aí a turma complementa, né? Enfim, a gente, o fundo macro, né, por definição, ele é um fundo que pode operar
diversas classes de ativos, né? Então a gente opera isso, né? A gente opera taxa de juros, né? Taxa de juros nominal, taxa de juros real, a gente opera inflação, a gente opera dólar contra real, opera cupom cambial, opera bolsa, né? Então tem a parte de bolsa também, opera mercado internacional, e aí o nosso foco é mais América Latina, né? Quando eu falo opera, e de novo o fundo macro proporciona isso, né? A gente pode, se estiver mais otimista, a gente pode ter as posições compradas, se estiver mais pessimista, você tem as posições vendidas, né? Para tomar vantagem ou desse momento, um pouco, né? Se você olhar, por exemplo, a performance do nosso fundo em setembro, a segunda metade do mês, a gente ganhou dinheiro com esse viés mais pessimista, né? Então e tirando vantagem desse cenário que a gente tinha, né? Nosso fundo, a gente classifica ele como um fundo macro trading, né? E simplificando aqui, dividindo a indústria em dois, né? Você divide entre macro carregamento e macro trading, né? A gente está desse lado aqui. No macro trading não tem certo ou errado, né? É o nosso jeito de fazer, e é uma coisa que não é de hoje, né? O Marcelo colocou que lá no Itaú ele era o head dessa área, ou a pessoa que comandava essa estrutura dos hedge funds, e ele era o gestor principal do Itaú Hedge Plus, né? Que é um produto aí com quase 15 anos de cota, com bons resultados, e muito calcado nesse jeito de fazer gestão, né, que a gente chama aqui do macro trading. Tá? Então, é a maneira como nós operamos. O fundo multimercado é o veículo que possibilita a gente operar desse jeito. No nosso caso, né, a gente tem uma volatilidade target, né, que é na casa aí de 6% a 8%, e a gente entende que um nível adequado para a gente estar entregando aí para os clientes um retorno diferenciado. Tá? Vocês podem operar no exterior? Ou só faz no Brasil? Deixa eu só tentar completar, então, aqui a pátio, e eu ia falar exatamente isso. O fundo macro, ele basicamente pode fazer qualquer coisa, né? Pode operar moedas, juros, bolsas, no Brasil, no exterior. A gente faz tudo aquilo que a gente acha que consegue fazer melhor que os outros, tá? A gente acredita que ninguém sabe fazer tudo. Então, nós temos aqui uma equipe bastante grande, focada, robusta, mas a gente escolheu várias operações e vários mercados que a gente acredita que tem diferencial competitivo e que a gente deve acertar mais do que errar. Acho que isso é importante. Uma das nossas filosofias é o foco, né? E a outra é o trading, como o Fátio colocou. Fazemos parte de um Brasil, de um país alavancado, emergente, e a gente acredita que é muito difícil carregar uma posição por 3 anos, por 2 anos. As coisas mudam muito. Este ano, elas mudaram demais, né? Começou o ano, era bolsa 115 mil pontos, depois veio o Covid. A gente está numa situação muito diferente do que a gente estava em janeiro, né? É inimaginável. Como é que a gente pode comprar um papel por 3 anos, acreditando que porque os juros é baixo no Brasil, essa ação vai crescer e vai se multiplicar, portanto, se 2, 3 meses depois mudou tudo. Então, o fundo macro, ele faz isso, ele compra, ele vende, ele fica vendido, ganha dinheiro na alta, ganha dinheiro na baixa. Esse é o macro trading, esse é a Asset One, esse é o A1 Hedge. E aí, Murilo, entrando na tua pergunta sobre mercado internacional, sim, né, a gente opera, e aí eu vou manter aqui para explicar o que a gente faz e manter aqui a coerência com o que o Marcelo falou, né, da gente operar mercados onde a gente tenha um diferencial competitivo. Então, a nossa operação internacional, ela está focada na América Latina, né, está focada aí principalmente em 4 países, né, que é México, Colômbia, Chile e alguma coisinha de Peru. E por que esses mercados? Né? E porque eram mercados que, dentro da Itaú Asset,
a gente já operava esses mercados. Então, são mercados que a gente já conhece há bastante tempo, que a gente já faz há bastante tempo, né? E a gente se estruturou aqui, ou estruturou a empresa para ter uma cobertura dedicada para isso, né? O que eu chamo de cobertura dedicada para isso? A gente tem uma equipe aqui de analistas nossos, né? Bastante grande, bastante robusta. Acho que isso é um ponto importante para nós, né? Tudo na linha de fazer aquilo onde a gente tem diferencial competitivo. Um ponto que para nós é condição é a gente ter a nossa própria cobertura, né? Com os nossos próprios analistas, e a gente tem pessoas aqui dedicadas à cobertura desses países, né? E aí a gente tem a segurança que tem o nível de profundidade adequado para estar operando e ganhar dinheiro nesses mercados. Né? Acho que aqui é legal, Murilo, tentar fazer o paralelo com o setor de medicina, com os médicos, né? Os hospitais. Quando a pessoa está doente, ela quer o especialista. Ela vai lá naquele especialista que entende tudo de coração, de cirurgia cardíaca, daquela determinada doença. Isso só é possível porque ele estuda o dia inteiro, porque ele tenta entender mais do que qualquer um, né, naquele determinado tópico. O nosso mercado é a mesma coisa, né? A gente aqui tem uma visão muito diferente da realidade, de como funciona a gestão de recursos de terceiro, né? Como funciona o mercado financeiro. Não é igual, infelizmente, tá? Não é igual ao Lobo de Wall Street. A nossa vida aqui, ela é dura, ela é de trabalho árduo, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana, tentando fazer aquilo que todo mundo, né, está tentando fazer a mesma coisa. E da mesma maneira que tem gente muito inteligente aqui na Asset One, tem gente muito inteligente nas outras assets, nos outros bancos, né? Então, como é que você consegue ganhar dinheiro? Você consegue ganhar dinheiro fazendo um trabalho que ninguém fez, ou fazendo antes, né? Chegando antes em determinada análise. E você só vai conseguir fazer esse trabalho se você for especializado naquele mercado. Você só vai conseguir fazer aquele trabalho se você tiver um investimento pesado em pesquisa. Senão, você não consegue. A grande maioria das pessoas faz 99% do trabalho que não serve para nada. A gente acredita fortemente que o dinheiro vem naquele 1% que ninguém consegue enxergar. E não consegue enxergar porque fez um baixo investimento na sua área de research, não consegue enxergar porque eventualmente está tentando operar um monte de coisa sem entender no detalhe que você precisa fazer para ganhar dinheiro. Então, a gente concentra os esforços, investe muito em pesquisa, investe muito no nosso departamento macro. O chefe de pesquisa da Asset One é uma pessoa que talvez seja um dos melhores economistas do Brasil, que é o Carlos Viana. Ele tem passagem pelo Banco Central americano e Banco Central brasileiro. A gente conhece e ouve falar muito de ex-diretor do Banco Central brasileiro. O Viana é um desses ex-diretores. Mas acho que a gente tem a sorte que, além disso, ele ainda estava no Banco Central americano durante a crise de 2008, né, no Banco Central de Nova York, e o que ele traz para a gente, o que ele ajuda a gente no dia a dia, ajuda demais para entender tanto o cenário global, né, Estados Unidos é muito importante nesse cenário global, quanto o cenário local, o Brasil. A experiência policymaker aqui faz toda a diferença para a gente. Perfeito. Já tem até uma pergunta aqui que vai bem em linha do que vocês já estão falando. Então, assim, primeiro eu quero parabenizar pelo trabalho que vocês vêm fazendo, porque não é para qualquer asset ou para qualquer gestor. Vocês começaram lá no ano passado a estruturar realmente o negócio de vocês, para colocar, né, a gestora. Ela é nova, mas a gente já sabe, já percebeu que a expertise de todos vocês já é de longa data e não é nada novo. Começaram, como o Salomão disse lá, no olho do furacão, realmente, no momento de pandemia, as coisas não indo bem, inauguraram um fundo
Em abril começou a cota a valer, hoje nós já estamos em outubro, 6 meses de fundo, 12% de rentabilidade, aproximadamente. Eu queria saber de vocês o seguinte, é uma pergunta aqui. Vocês já podem contar o segredo para nós também de como vocês fizeram para ganhar dinheiro no meio da crise, mas como vocês traduzem o cenário macro para as posições efetivas. E aí, se você já quiser pegar o gancho e contar o segredo para nós, tenho certeza que o pessoal está aguardando aqui. Tá bom, posso responder essa? Eu acho que, inclusive, eu falei convido a todos para ouvir esse podcast do Salomão e do Renato, acho que ficou muito bom, ele conta muito da nossa história no detalhe, e como a gente está posicionando a nossa empresa. Se você perguntar para mim qual foi o maior acerto desses 6 meses de gestão, eu vou dizer para você com grande convicção que foram os 9 meses que a gente ficou preparando a empresa antes de abrir a cota. Com grande convicção. A gente só começou depois de estar com tudo formatado, né? Não são pessoas pouco experientes, dos 8 sócios, 7 já se conheciam, e a gente, com bastante experiência, né, experiência complementar, como deu para perceber aqui na fala do Fátio, ele fez a vida inteira uma atividade, uma parte da atividade de asset management que é totalmente complementar à minha. E quando a gente começa, né, no meio da confusão do Covid, a gente estava com o time pronto. E aí nunca é fácil ganhar dinheiro, mas com certeza é muito mais fácil para quem está preparado ganhar dinheiro do que para quem está ali tentando se estruturar, tentando construir, que é o que a grande maioria das casas acabam fazendo, infelizmente. As pessoas, na verdade, elas vão atrás de performance, com a performance elas conseguem captação, e com essa captação elas investem na sua própria asset. Graças a Deus a gente conseguiu, depois de bastante tempo de mercado, de bastante estrada, né, tempo de estrada, a gente conseguiu ter um patrimônio que permitisse que a gente fizesse essa migração para empreender com bastante calma. Então, a gente conseguia ficar o tempo que fosse necessário sem receber, né, sem abrir a empresa e só estruturando a empresa, e fizemos. Então, isso deu muito certo, tá? Quando a gente vem para a performance, né, a gente está muito feliz, né, porque tudo que a gente investiu está maturando em cima de tudo que a gente imaginou, tá? Então, 12% nominal em 6 meses é muito bom, né? Acho que poucos, não me lembro de alguma asset que conseguiu isso nos primeiros 6 meses de vida, mas a maneira como a gente performou, Murilo, eu acho que é até melhor, tá? Do que só a rentabilidade. Por quê? Existem 2 formas, pegando a nossa performance como exemplo, existem 2 formas de você conseguir a performance, tá? A gente conseguiria muito bem comprando a bolsa, simplesmente comprando ações ali no low do mercado. Quando a gente começou, acho que o mercado nem estava mais tanto no low assim, mas a gente podia comprar ali a bolsa nos 80 mil pontos e podia vender essa bolsa ali nos 102, 103 mil, que foi a máxima recente, pós-Covid. E com isso a gente conseguiria a performance de 12%. Qual o problema disso? O problema é que, primeiro, ela é concentrada. A gente tem como uma parte importante da nossa filosofia de gestão ter diversificação na nossa carteira. E por quê? Novamente, a gente faz parte de um país alavancado, emergente, as coisas mudam muito, e é super legal quando você concentra e acerta, mas nem sempre isso é possível. E a gente já viu histórias, né, de assets que concentraram as suas apostas e, quando deu errado, a performance foi tão ruim que elas acabaram até fechando. Tá? Então, a gente acha que a diversificação
é o primeiro fator de controle de riscos da nossa empresa. E a gente opera diversificado. A nossa visão também, a nossa filosofia é essa de macro trading. Então, a gente começa ali em abril com uma carteira muito negativa, né? Acreditando que era um choque de rendas, que o Brasil ia ficar fechado por mais tempo, o mundo ia ficar fechado por mais tempo, e monta operações muito negativas de renda fixa, seja a venda de inflação, operação apostando na queda de taxa de juros, como acabou acontecendo, e a gente precisava de uma proteção para essa carteira toda. E a proteção que a gente achou que fazia mais sentido naquele momento era a compra de dólar. Terceiro fator, primeiro, a diversificação. Segundo, é o trading, compra e vende, não fica carregando essa posição de maneira estática. E a terceira, tente achar uma proteção para a sua carteira. Mesmo se você errar, a diversificação pode não te ajudar, busque essa proteção. E nós compramos o dólar como proteção. E deu muito certo, e a gente ganha muito dinheiro em abril. E aí, mais para frente, quando o mundo começa a se normalizar, quando o mercado vai para a nossa direção, os preços se deterioram muito, mas o mundo já começa a aprender a viver com a Covid. Lembra que eu falei para você de não ter posições estáticas? Por que eu vou carregar uma posição negativa por 6 meses se eu já estou enxergando que o fluxo de dólares para o Brasil já está se estabilizando? Se eu já estou enxergando que a inflação já está subindo, ou que eu já estou enxergando que o Banco Central está caindo mais os juros? Não faz sentido, né? E a gente inverte a posição. A gente sai de uma posição mais negativa para uma posição mais construtiva, né? Pegando o mercado de alta agora. Então, a gente pegou o mercado de queda em abril e a gente pega o mercado de alta em maio, junho e julho. Os próximos 3 meses são 3 meses em que o mercado se recupera e a Asset One, apesar de ter pego o mercado de maneira vendida em abril, pega o mercado de alta nos 3 meses subsequentes. A gente conseguiu ser muito ágil, né, saindo de venda e indo para compra. Quando a gente está caminhando, né, para o final de julho, a gente já começa a enxergar que os preços estão em outro patamar, eles já subiram demais, e os riscos já estão aparecendo no horizonte. Sabe aquela história de você começar a olhar para os céus, para o céu e enxergar aquelas nuvenzinhas meio pretas, aquela nuvem mais escura? Olha, acho que esses preços não estão refletindo mais o cenário prospectivo para os meses de agosto e setembro. E por que isso, né? A gente tinha data para o fechamento da discussão de orçamento. A gente tinha data para o vencimento do Corona Voucher. O Brasil é um país alavancado, um país super endividado, né? É muito diferente de você discutir Corona Voucher nos Estados Unidos, que tem muito mais dinheiro do que a gente, do que aqui no Brasil. Uma hora o dinheiro acaba. E essa hora já tinha chegado, na nossa opinião, a gente já estava com uma dívida muito alta, e a discussão com dia e hora marcada para acontecer. Então, um embate entre a equipe econômica e o mundo político, aquilo que a gente assistiu em agosto e setembro, e vem assistindo até agora em outubro, tinha data para acontecer, e não dava mais para a gente ficar carregando posições otimistas, né, dado que o mercado já tinha andado novamente para essa direção. E a gente inverte de novo. Sai de um mercado, né, de posições mais otimistas naqueles 3 meses para posições muito mais protegidas, né, posições de risk-off, posições que ganhariam num processo de realização. E a gente consegue ser muito feliz nessa segunda virada de mão, ganhando dinheiro, e aí quase que sozinho, né, porque o mercado continua com posições otimistas e a gente inverte a mão e pega essa realização, performando muito bem também nos meses de agosto, setembro, por os 2 últimos meses fechados. Né? Melhor não falar de outubro a gente está bem também, mas ainda o mês não fechou. Então, quando eu disse para vocês que essa performance 12% nominal, ela é fantástica, quando você abre
eu acho que fica melhor, né? Porque você consegue ver a diversificação, você enxerga o controle de riscos funcionando, você enxerga a agilidade, saiu de negativo para positivo, depois volta para o negativo, e você tem uma confiança muito maior que os processos estão funcionando e que eles podem ser replicados olhando para frente. Se eu tivesse comprado a bolsa nos 80 mil pontos e vendido nos 100 mil pontos, o que eu faço agora? Né? A bolsa vai subir mais? Não sei. Não consigo replicar o passado. Se eu tivesse feito operações somente baseadas nos juros, por exemplo. Os juros, ele veio ao longo dos anos de 14% para 2%. Pô, ele vai cair, vai para baixo de zero? Não vai. Então, tem um tema aqui de processo e como é que você replica isso olhando para frente, que quando eu explico como nós performamos, fica claro que a gente consegue replicar isso olhando para os próximos meses e anos. Claro que a gente não está aqui prometendo performance de 12% em 6 meses sempre, não é isso. O que eu estou dizendo é que a gente consegue replicar os nossos processos de forma a performar, né, positivamente nos meses subsequentes, de uma maneira muito mais fácil do que aquele grupo que simplesmente comprou a bolsa em 70 mil e vendeu no 102 de maneira concentrada. E aqui eu só vou complementar, mas vejam o que o Marcelo falou, né? Tudo aquilo que apareceu ao longo da conversa está nessa descrição de onde veio a performance, né? Você vê, poxa, as posições são tomadas com muito fundamento econômico, né? Então reforça a questão de ter a área de pesquisa aqui proprietária, né? Então é tudo muito fundamentado, feito por essa equipe que está aqui. O segundo ponto, você vê que tem muito, é o trading, né? Você vê que tem posição comprada, que tem posição vendida, que se ajusta tamanho, não é aquela posição estática que você carrega, né? E o outro ponto, você viu as operações aqui que ele descreveu, não tem nada exótico, né? Todos os ativos que a gente está operando são ativos bastante conhecidos por nós, e aí a gente segue aquela disciplina de estar focado em operar aquilo que a gente entende que tem um diferencial competitivo, né? Excelente. O que vocês falaram, na minha visão, faz muito sentido, porque além de vocês terem a performance, claro que é importante, os clientes, eu atendo aqui uma carteira, né, da parte de assessoria exclusiva, e o pessoal, claro, vê a parte de performance, de resultado, mas essa transparência de mostrar como vocês fazem, como vocês analisam, o pessoal gosta ainda mais. Eles compram mais a gestão do que propriamente só o resultado. Então, mais uma vez, meus parabéns. Tem uma pergunta aqui do Marcos, que eu queria passar para vocês. É uma pergunta mais técnica, não sei se vocês utilizam dessa estratégia, mas eu vou fazer a pergunta. Como vocês enxergam as estratégias de gestão sistematizada? Olha, eu gosto. Esse tema, gestão sistematizada, ele é muito amplo, tá, Murilo? Eu já vi ele ser aplicado a simplesmente um processo humano, só que com disciplina, tá? Até uma coisa mais quantitativa, próxima de um robô, de uma coisa mais quant, tá? Eu acho que aqui tem diversas maneiras de você fazer uma gestão mais quantitativa, mais sistematizada, como queiram chamar. Então, não dá para generalizar, tá? Eu acho que tudo você tem prós e contras. Nós temos no nosso grupo 2 pessoas só para fazer essa parte quantitativa, tá? Para tentar achar no mercado financeiro relações que sejam atrativas do ponto de vista de risco-retorno, mas a gente não faz isso standalone. A gente compõe essas análises com a nossa análise do time macro e também com a visão do próprio gestor, tá?
Então, no nosso caso aqui, a gente faz uma interação entre o ser humano, né, entre o gestor, que é uma pessoa muito sênior. Nosso grupo de gestão aqui é composto por 5 pessoas, todas sócias, tá? Todas com muita experiência no mercado financeiro, e a gente acha que é um desperdício não utilizar essa experiência, né, e simplesmente ter o input da máquina. Não significa que a gente não tenha, a gente tem, né? Mas a gente olha para esse input como mais um input, e aí a gente toma a decisão do que faz sentido e do que não faz sentido. Excelente, muito bom mesmo. Tem mais algumas perguntas aqui que o pessoal está enviando, mais sobre o cenário macro atual e o que vocês esperam daqui para frente. Tem uma pergunta aqui que vai entrar nessa linha, a pergunta do Vinícius. Ele fala o seguinte: como as eleições americanas podem impactar o cenário brasileiro, tanto atual e também projetando para os próximos meses? Dependendo de quem ganhar, podemos ter bastante turbulência olhando para a Bolsa Brasil? Sim, boa pergunta, aliás. Acho que o Brasil, ele entrou na crise tentando se desalavancar. Ele já entra na crise como um dos emergentes mais endividados. E foi o país emergente que mais gastou na crise. Então, hoje a gente está muito alavancado, né? Qualquer problema que a gente tenha no cenário internacional, acho que esse ouvinte ele fez a pergunta específica com relação à eleição americana, mas qualquer problema pode se traduzir num problema muito sério aqui para o nosso país. Tá? Por isso, a urgência da gente começar o processo de desalavancagem. A gente tem que começar a virar a página, né? O teto de gastos é uma não discussão, ele precisa ser mantido, e a gente tem que começar o processo de desalavancagem para trazer essa dívida PIB, que era 70% antes da crise, e deve chegar próximo a 95%, 100% no curto prazo, para algo mais razoável. Senão, qualquer problema lá fora, um espirro lá fora vai ser uma pneumonia aqui dentro. Trazendo para a discussão da eleição americana, acho que aqui a gente tem 3 fatores importantes para acompanhar. Tá? A primeira pergunta é quem vai ganhar a eleição. Né? A gente tem 2 candidatos, né? O Trump ou o Biden. É importante saber quem vai ganhar a eleição, porque eles têm propostas de governo muito diferentes. A segunda é se ele ganha se o Biden, na verdade, se ele ganha junto com o Senado. Daí ele vai deter, provavelmente ele vai ganhar a Câmara, ele detém não só a presidência, quanto o Senado e a Câmara, a tal da onda azul. Né? E aí a capacidade dele implementar o seu plano de governo, seu plano econômico, é maior. Né? E a terceira dúvida, então, na medida que eu vou falando, o nível de estresse e de ruído vai aumentando. Tá? E a terceira dúvida é como que o processo eleitoral americano vai se desenrolar. Por quê? Porque essa é uma eleição diferente. A gente está no meio de uma pandemia. Uma parte importante dos eleitores vai fazer a votação por correio. Tá? Os eleitores do Trump, a maior parte, deve fazer a votação presencial, igual a gente faz aqui, né? E a maior parte dos eleitores do Biden deve fazer a votação pelo correio. E a legislação americana, né, ela é estadual nesse sentido. Alguns estados vão começar a computar os votos antes, e outros estados começam a computar o voto só depois de fechamento das urnas. Tá? Então, essa eleição, como você tem que fazer, tem que computar os votos que foram feitos pelo correio,
e vários estados, você só começa depois que a eleição acaba, você não vai saber quem foi o vencedor da eleição no dia seguinte. O resultado deve sair 10 dias depois, talvez até mais. Dependendo de quão justa for a votação, né, é uma sociedade dividida. Pouco importa o que o Trump fala, pouco importa o que o Biden fala, muitos dos eleitores, eles são ou republicanos ou democratas, não interessa o que aconteça. Parecido com o que a gente vê aqui no Brasil, acho que não tem muita diferença nesse sentido. O problema é que você provavelmente deve amanhecer com o Trump na frente, porque os eleitores dele vão votar presencialmente, então os votos serão computados antes, e o Biden deve, devagarzinho, até passar, na nossa opinião, o Biden vence as eleições. Se a diferença de votos for muito pequena, e o Trump questionar o resultado das urnas no Supremo, você pode até ter um cenário indo para o extremo, né, de risco. Você pode ter um cenário do povo indo para a rua, questionando o processo todo, e as pessoas não sabendo quem ganhou a eleição. Tá? Agora, mais recentemente, o Biden, ele abre o espaço com relação ao Trump, e o mercado melhora. Por que isso? Porque o cenário de maior risco, o cenário de cauda, de você ter um processo, até uma convulsão social, ele diminui. Né? Indo mais para o nosso cenário base é o Biden ganha a eleição com a onda azul, ganhando Senado e Câmara, e isso deve chamar alguma realização. Não acho que isso é suficiente para a gente enxergar uma crise mais grave e mais aguda, pegando os países emergentes e o Brasil. Mas existe esse cenário de risco que a gente está olhando e acompanhando até para poder inverter as posições, caso ele comece a se materializar no horizonte. Foi uma aula agora, hein? Estava só pensativo aqui, prestando atenção no que você estava falando, e realmente faz muito sentido. Infelizmente, a gente já está meio que perto do final da live, mas tem duas perguntas que eu gostaria de fazer para vocês. A primeira pergunta, que eu acredito que seja interessante só para entender o dia a dia de vocês mesmos, uma pergunta aqui do João, ele mandou aqui. Como vocês lidam com os estresses da tomada de decisão e com o fato de que cada minuto os preços de mercado mudam? Então, como é essa vida agitada de vocês? Tem que tomar um remedinho para acalmar um pouco? Como que é? A gente aprende, Murilo. A gente aprende com a experiência a controlar dois sentimentos humanos, né? O primeiro é a ganância, o segundo é o medo, tá? A gente não tira ele de nós. Na medida que você compra e o preço vai subindo, você é o eterno insatisfeito. Você sempre queria estar mais comprado. Eu fiz uma posição pequena, né? O investidor amador, o que ele faz nesse momento? Ele compra mais. O que o investidor profissional faz? Ele se baseia numa análise de fundamento. O que é o preço justo daquilo? Se ele já está se aproximando do preço justo, você não compra. O que acontece no processo de reversão, quando o preço começa a ceder? O investidor amador, ele por medo, né, ele vai comprando, o processo entra numa euforia e depois alguma coisa acontece, né, o preço já fugiu muito do seu preço justo, começa a ter um processo de realização, isso gera a venda, né, e o investidor amador, por medo agora, segundo sentimento, ele vende a posição que ele comprou. E muito provavelmente ele acaba realizando prejuízo. Isso acontece de tempo em tempo. A gente, o que a gente faz, né? De novo, tentando desmistificar o mundo de investimentos, o mundo de finanças, a gente tem um processo muito sólido de análise de fundamento. O preço do dólar, na nossa opinião, é tanto, né?
Se ele começa a fugir, porque a gente entra num processo de euforia, a gente pode vender, né, e ganhar com a queda. Eu não vou comprar mais. Então, eu tenho muito claro, né, o que é o preço justo e muito claro quais são os preços de entrada e de saída. E esse processo que mexe com o comportamento humano, de tentar aumentar quando o preço sobe e zerar quando cai, ele acaba ficando guardado dentro de mim, né? Isso ajuda muito nessa euforia que você colocou, nesse estresse, porque, por pior que seja o que esteja acontecendo no mercado, a gente tem muito claro o norte, qual é o preço justo, quais seriam os preços em que a gente aumentaria, qual é o nosso preço target que a gente vai zerar, e qual o preço que a gente vai inverter a mão porque ficou caro. Isso a gente discute o tempo inteiro. É claro que não é estático, como eu falei para você, somos um macro trade, então a gente vai mudando de acordo com os inputs, né? Aconteceu um Covid que ninguém esperava. Ok, nós vamos nos reunir, vamos ver o que é um novo preço justo e o que a gente vai fazer com a carteira. Mas é um processo sólido. São pessoas que já desenvolveram esse método durante uma carreira de mais de 20 anos. São pessoas que são especialistas naquele mercado. São economistas que são especialistas naquele setor. Eu tenho economista especialista em inflação, tenho economista especialista em mercado internacional, tenho economista especialista em atividade. Com isso fica muito mais fácil. Realmente faz todo sentido. Infelizmente, nós já estamos chegando no final da live, mas eu queria dar a oportunidade para vocês, porque aqui tem bastante gente, né, nos assistindo. A resposta dessa pergunta, basicamente, foi durante toda a live, nas explicações e tudo que vocês falaram aqui. Porém, eu gostaria de algo até mais concreto e mais incisivo da parte de vocês. Eu vou representar todos os clientes que estão assistindo a live. Então, por que eu, Murilo, né, e todos os clientes deveríamos aplicar e confiar a gestão do meu dinheiro com vocês na Asset One? Aí fique à vontade para vender o peixe de verdade. Muito bem, eu vou colocar aqui e aí a turma complementa, mas enfim, eu acredito, né, e tudo que a gente fez na Asset One e o processo de montagem da empresa com todo esse cuidado e a preparação que a gente colocou na mesa, né, e a gente está trazendo aqui para vocês, é um processo que foi construído e reflete, acho que a experiência nossa que a gente teve aí ao longo de anos e anos e anos fazendo essa atividade com entrega de resultado, né? Então, quando você vai comprar a cota de um fundo, obviamente você não tem a garantia de que você vai ter o resultado, mas você precisa ter a tranquilidade de que o que está por trás disso, quer dizer, as condições para a entrega do resultado estão lá estabelecidas e foram bem tratadas, né? E eu acho que isso a gente traz para a mesa, né? Então, desde a estruturação da empresa, a contratação das pessoas, a equipe que está aqui, o processo de investimento, que eu acho que de fato um diferencial, e o resultado que tem sido entregue até aqui, né? A gente falou muito de performance, né? E lógico que é muito bom, né? Mas e aprofundando a discussão da performance, uma coisa que a gente acabou não falando que todo esse processo, toda essa robustez que está por trás da cota, né, e o resultado que foi gerado, e você compara esse resultado com a indústria, né, você acaba chegando em números que são bastante bons e de pouca correlação com o restante da indústria, né? Então, vocês que fazem a recomendação, vocês que fazem a alocação, vocês terem um ativo na carteira de vocês que gere alfa e tem baixa correlação com o restante do portfólio, deveria, na minha opinião, fazer todo sentido aí na alocação individual de cada um de vocês, tá?
Isso aí, tentando dar a minha contribuição aqui, Murilo, eu acho que quando a gente fala em asset, a gente pensa muito em performance, né? Performance. Eu acho que performance está dado, a gente é dado pela carreira dos profissionais que estão no Asset One, de muito sucesso, né? E acho que a gente já consegue mostrar para vocês o histórico da nossa cota aqui. Mas não é só isso. A gente também tem um segundo pilar, que é muito importante, que está nas nossas palavras, né? A gente não ficou 8 meses construindo research e trazendo as pessoas à toa. A gente acredita que dinheiro de terceiro não é dinheiro dos outros, é algo que foi... a gente tem uma confiança, né, que foi nos postos, né, a gente recebeu a confiança por parte dos investidores. O país é um país pobre, né, as pessoas têm um sonho com aquele dinheiro, elas trabalharam a vida inteira, elas guardaram aquele dinheiro para a sua aposentadoria, elas pouparam aquele dinheiro para o casamento da filha, para tocar o carro, comprar uma casa. A gente tem a obrigação fiduciária de fazer o melhor uso daquele cliente. A gente tem a obrigação fiduciária de fazer é caro fazer um grande investimento, é caro ter o melhor economista do Brasil, é caro ter 7 pessoas, é caro investir o que a gente investe em consultorias ao redor do mundo inteiro para ajudar a gente a fazer a melhor performance para a nossa cota. E a gente faz isso com bastante confiança, e a gente faz isso porque a gente acha que isso é a nossa obrigação. Tá? Essa confiança nos foi posta, e acho que esse pilar fiduciário, para quem conhece a gente até mais pessoalmente, a gente é bastante conhecido no mercado, tem isso muito claro. Eu queria chamar a atenção que também é importante. Não é só a performance que o Fátio colocou, não é só essa performance descorrelacionada com os outros da indústria. Às vezes você tem um produto, tem outro produto, mas eles caem junto, eles sobem junto, então você não tem 2 produtos, você tem um só. O nosso conseguiu performar de maneira muito diferente do resto da indústria, mas eu acho que eu queria chamar a atenção para essa parte fiduciária que para nós é muito cara, é muito importante. E acho que só complementando aqui, Murilo, tem muito da vontade e do comprometimento de todos os profissionais aqui da Asset One de fazer aqui da casa a melhor asset do Brasil. Tá? Então, acho que enfim, tem muito essa pegada aqui dentro hoje com todo mundo. Muito obrigado mesmo. O Walter aqui, eu tenho que passar essa parte, ele falou que é cotista de vocês dos primeiros meses e agradeceu a questão de vocês. O Walter Porfírio. Ele mandou um agradecimento, o pessoal está agradecendo também. Mais uma vez, muito obrigado, viu, pela participação de vocês. Foi um prazer para mim conversar, conhecer de perto. Eu já conheci a Asset de leitura, de outras lives que eu assisti também, até para me basear para fazer a minha com vocês. E mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui. A gente que agradece, Murilo. Obrigado a você, obrigado ao Walter pela confiança. Convido a todos para assistir nosso podcast, ver os nossos materiais no site da Asset One, www.assetone.com.br. Para a gente é um prazer fazer essa live com vocês. Espero que a gente tenha ajudado. Muito bem. Boa noite, pessoal. Um abraço.